Bom vê-los novamente, bom ver os rostinhos aí conhecidos, né? Lavínia, estou sempre vendo a Lavínia aí nas redes sociais. E, pô, muito bom, Lavínia, fico feliz em ver você sempre produzindo. Hoje eu vi o Renato, foi hoje ou foi ontem, não sei, numa palestra. De vez em quando tenho visto vocês postando aí palestras que vocês estão realizando. E, poxa, isso é muito bacana, certo? Isso é importante, isso é vital para que vocês consigam manter a chama, tá bom? Oi, Francis. Feliz em ver a Francis. Tudo Olá. bem, Francis? Bem, Medeiros. Estou só ajustando aqui. Tudo bem, Lucinha? Nossa guerreira do Paraná. Sandra, prazer te ver, viu, Sandra? Obrigada, eu também, grande prazer. Prazer te ver. Isso. Está sumida, Sandra. Um pouco. Stefano, como é que está o nosso Natal Luz aí, Stefano? Ó, eu recebo pressão direto. Minha mulher hoje já falou, quando que a gente vai a Gramado de novo? Eu falei, calma, não é assim não, pô, nem chegamos em Fortaleza. Pô. Ah, mas as portas estão abertas aí, cara. Boa noite para todo mundo. Tá muito bom aqui, cara. Época de muito trabalho, né? Nosso movimento praticamente fica 4 vezes maior do que a média do ano. E tá muito bom, cara. Ah, isso é bom, né? Uhum, tá muito top aqui. Dani, para qual lugar do mundo você está hoje, Dani? Eu tô na Índia, Medeiros. Boa noite. Rapaz, essa mulher anda mais do que notícia ruim, tá doido? Sim. Oi, Beth, tudo bem, Beth? Oi, Lucila. Lucila apareceu, sumiu. Agora chegou o nosso aluno generoso. Cadê ele? O poder da generosidade. Opa, boa noite. Final de semana. Foi isso aí, Dani? Tudo bem, Medeiros? Tudo bem. Foi esse negócio aí, Dani? Não entendi. Foi isso aí? Disseram que você quebrou tudo no final de semana, é isso? Olha, dei o meu melhor, Medeiros. Segui o método. Bom, excelente. Tá bom. Hoje eu conversei com o Roberto, não tinha conversado direito com ele ainda, né? E hoje eu conversei bastante com ele. E ele falou bastante aí do evento sábado. Falou muita coisa legal. Falou também da festa lá do Instituto, né? Eu não pude ir, eu estava viajando, mas disse também que foi muito legal. E aí, Tânia? Como é que estão as coisas? Rapaz, eu vi uma foto da Tânia esses dias, eu ia até mexer com ela, acabei que eu esqueci, rapaz. Como é que estão as coisas aí, tudo bem? Tá tudo ótimo. A Você é da vida onde tá mesmo, uma Tânia? loucura. Você é da onde mesmo? São Paulo. São Paulo. Você é de São Paulo, Tânia? Sou. Sei porque eu achava que você era de fora. Não, sou de São Paulo. Bom. Tá tudo E a nossa rainha das lives, como é que tá? Ô, Elis, fiquei sabendo que você tá liderando um movimento aí, mais férias para o Medeiros. Eu gostei disso daí, viu? Volta das férias mais tranquilo, é isso? Olha, pode vir fazer umas férias em Santa Catarina, que eu tenho umas dicas, ó. Tá joia, excelente. Bom, pessoal, acabei de ver aqui que o nosso comandante de hoje já está a postos. Bom, Ale, primeiro é um prazer enorme ter você aqui com a gente na nossa mentoria. Você esteve com a gente ano passado no Master. Esse aqui é o pós-Master, então é a mentoria que vem após o Master. E, assim, para mim, é uma mentoria relacionada a palestras, né? E, para mim, é um prazer enorme apresentar o Ale aqui para vocês. Eu tenho uma história com o Ale. Eu tenho uma história com ele. Ele não tem uma história comigo, não, mas eu tenho uma com ele. Quando eu era aluno do NP, o Roberto... Eu não conhecia o Roberto, não conhecia ninguém, né? E eu assistia às aulas do NP e o Roberto falava, não, porque o melhor aluno que eu tive foi o Alexandre Slivnik. E o Slivnik, eu falava, gente, eu preciso conhecer esse cara, velho. O Roberto só fala dele, eu preciso conhecer. E ele virou meu ídolo sem eu conhecê-lo, né? Pessoalmente. Aí, ano passado, no Master, na turma da Kedash, o Ale deu uma palestra para a gente lá, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Fui lá, dei um abraço nele, falei, cara, eu sempre tive vontade de conhecer, só de ouvir o Roberto falar. E hoje, tê-lo aqui novamente com a gente, na nossa mentoria.
E hoje eu sei por que o Roberto gosta tanto do Alê e por que o Roberto fala tanto no Alê. É o aluno que o Roberto, que passou pelo Roberto, que eu mais vejo ele falar, é o Alê Slivnik. E, para quem não sabe, o Alê me mandou uma mensagem às 7h40 e ele disse assim: Medeiros, eu estou num trânsito complicado aqui em São Paulo, está chovendo muito, estou indo de Santos para São Paulo e eu não vou conseguir chegar no horário. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar num restaurante que eu sei que tem sinal de internet para eu não correr o risco de furar o compromisso que a gente tinha combinado. Cara, isso foi de uma atitude, para mim, assim, muito louvável, né? Porque ele tinha todos os motivos para dizer assim: Medeiros, não vou conseguir chegar na hora. Medeiros, está chovendo muito aqui. E, pelo contrário, né? Ele deu o jeito, ele se prontificou. E, mais uma vez, pessoal, eu reafirmo o que eu sempre digo para vocês, né? É muito mais atitude e menos... Não que o talento não seja importante, mas não é sobre talento, é sobre atitude, né? Não é sobre conhecimento, né? É sobre disciplina e responsabilidade. E se o Alê não falasse nada na aula de hoje, para mim, já tinha valido muito o ensinamento que ele me deu e agora eu estou repassando para vocês. Ok? Isso é comprometimento. E tenho certeza que ele vai trazer algo especial para nós. O Alê vai falar como vender mais de 100 palestras em um ano, né? Então, o Alê é o recordista dos alunos do Roberto em vendas de palestra. Então, com vocês, o grande Alê Slivnik. Grande Medeiros. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês conseguem ouvir bem? Só dá um joinha aí, Medeiros, por favor. Ótimo. Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer, é uma honra enorme estar aqui de verdade. Eu acabei de dar uma palestra aqui em Santos e eu estava subindo a serra, o meu Waze dava que eu ia chegar em São Paulo às 8h05 e eu tinha certeza que o trânsito só ia piorar, porque a minha palestra terminou às 6h15, umas 6h40 mais ou menos. E aí, quando eu vi no Waze que não ia dar certo, eu falei, bom, quer saber? Eu preciso parar em um restaurante. E não sei se vocês conseguem ver, olha só a vista que eu tenho aqui agora. Ainda está chovendo lá fora, mas eu estou aqui na Ilha Pochá, no restaurante que eu sei que pega bem, justamente para falar de um tema que eu sou apaixonado. Porque quando a gente pensa assim, puxa vida, eu quero ser palestrante, né? A gente pensa em ganhar dinheiro, a gente pode pensar em um monte de coisa, mas particularmente, eu acho que a primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte: se você está começando a sua carreira e pensa em ficar rico, sai do negócio. É a primeira dica que eu dou. Porque, ser palestrante dá dinheiro, as empresas podem pagar bem pela sua palestra. É verdade, é real. Eu agora saí de Santos e estou indo embora para Orlando. A empresa me pagou R$24.900. Que ótimo, ganhei um dinheiro, ganhei. Mas não é isso que move a essência de um palestrante. O que move a essência do palestrante, pelo menos para mim, é justamente a quantidade de vidas que nós transformamos. E é essa essência que faz com que o palestrante faça mais palestras. O grande segredo na quantidade de palestras que você faz não é o preço que você cobra, e sim a transformação que você gera. E, obviamente, eu tive o meu começo também. O meu começo foi difícil, onde eu dava uma palestra por mês e, olha lá, às vezes dava uma palestra a cada 2 meses, cobrando os meus R$6.000, R$5.500. Foi a primeira palestra que eu cobrei na minha vida. Mas onde eu entendi o pulo do gato, que é exatamente isso que eu quero falar para vocês. E eu escrevi aqui em 7 lições. O Medeiros falou para mim, eu já venho conversando com o Medeiros há alguns dias sobre isso. Eu moro nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, mas eu moro lá e venho para o Brasil de 2 a 3 vezes por mês para dar palestras. E quando ele me falou, eu falei assim, olha, eu posso no dia 10, mas eu vou dar uma palestra até às 7 horas da noite e eu vou tentar chegar no lugar de conexão até às 8. Aí foi o que aconteceu por causa do trânsito. Mas ontem mesmo eu estava começando a pensar, puxa, vamos lá, primeira coisa, eu preciso me preparar. É uma live em 40 pessoas, é uma live mais informal, mas eu preciso ter um compromisso com vocês que estão me assistindo. Então, eu dediquei 1 hora ontem do meu tempo para preparar essa minha live com vocês, que tem aqui, e eu coloquei aqui em 7 lições que eu vou compartilhar com vocês. Então, a preparação é extremamente importante, e eu vou explicar para você como é que você faz essa preparação. Primeiro, as 7 lições, e a primeira delas, que o Medeiros falou que eu tenho acho que de 20 a 30 minutos, eu gosto de falar, se ele me desse 3 horas, eu falaria 3 horas. Mas Valeu, o tempo é seu. Eu, na verdade, não estou querendo abusar da sua boa vontade.
Não, imagina, eu prometo, eu vou tentar falar em 20, 30 minutos e depois abrir aí 5, 10 minutos para perguntas e respostas. Eu tô aqui, ó o restaurante aqui, ó. Ó minhas coisas lá. Eu acabei de jantar justamente porque eu sabia que eu precisava ter essa conexão. Mas vamos lá. Como é que nós nos preparamos, né? Como é que eu cheguei a dar? Eu cheguei a dar mais de 100. Eu cheguei, o meu recorde acho que foi em 2000 e antes de mudar, obviamente, em 2015 eu mudei para os Estados Unidos. Em 2014 eu cheguei a 117 palestras em 12 meses. Então, foi realmente algo muito bacana. E na época eu já estava cobrando R$17.500, então eu estava cobrando uma taxa, um ticket médio alto. E aí, como é que eu cheguei nesse volume? Vamos lá. A primeira lição é estude muito. O que eu falo em estudar muito? Eu vejo muitos palestrantes novos que eles querem ficar ricos. Eu, particularmente, não recomendo. Se você está aqui por dinheiro, não é esse lugar que você tem que estar. O que eu falo estudar muito? Eu vejo palestrantes novos que são especialistas em 10 temas. Cara, não existe a possibilidade de você ser especialista em tantos temas. Então, quanto mais você estudar um tema específico, no máximo 2, melhor. Eu vou dar o meu exemplo. Eu comecei só falando sobre atendimento. Eu lia muito sobre atendimento, estudava muito sobre atendimento, fazia cursos sobre atendimento, porque eu queria ser reconhecido como o cara em atendimento ao cliente. E foi isso que aconteceu. Em 2 anos, eu ganhei essa notoriedade. Por quê? Porque era especialista em um tema. Eu vejo muitos palestrantes que começam a simplesmente falar que eu falo de trabalho em equipe, eu falo de liderança, eu falo de atendimento ao cliente, eu falo de negociação, eu falo de vendas. Não faça isso. Se você quiser ser um excelente palestrante, comece a fazer o estudo de 1 ou 2 temas no máximo. Essa é a primeira lição. Segunda lição, vivencie o mundo corporativo. Medeiros, acho que você está travado, eu não sei se o pessoal consegue me ouvir aí. Medeiros, será que só ele travou ou eu travei? Alexandre, estamos te ouvindo super bem, tá super claro, tá? Obrigado, Carol. Então eu vou continuar. Obrigado. Nada a ver. Então vamos lá. Segunda lição, vivencie o mundo corporativo. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma empresa, tenho 17 colaboradores que trabalham comigo e eu implantei o que eu acredito na minha empresa. Por quê? Porque essa vivência prática é que me traz credibilidade para aplicar aquilo que eu faço. Então, por exemplo, se você quer falar sobre liderança e nunca foi um líder, dificilmente as pessoas vão acreditar em você. Então você precisa falar de algo que você vive. Você precisa falar de algo que é o seu dia a dia. Você precisa falar de algo que você ou vive ou já tenha vivido. Então, se de repente você trabalhou numa empresa e foi um líder exemplar, as pessoas gostavam de trabalhar com você, ótimo. Isso te credencia para falar de liderança. Então, essa é a segunda lição. Estude e vivencie o mercado corporativo. Esteja próximo dos executivos, esteja próximo das pessoas que trabalham nas empresas. Então, Alexandre, como é que eu posso estar próximo? Participe de eventos. Mesmo como participante, vai lá, faz networking, conversa, porque são as dores dos clientes que você escutar é que você vai usar para resolver os problemas nas suas palestras, nos seus treinamentos. Então, primeira lição, estude muito, 1 ou 2 temas no máximo. Segunda lição, vivencie esse mundo corporativo que você quer falar. Então, se você fala sobre liderança e nunca foi líder, escolhe outro tema que não vai dar certo. Terceira lição, seja muito bom de palco. Na minha percepção, palco é 70% do sucesso de uma palestra. 30% é o conteúdo, 70% é o palco. O que eu quero dizer com relação a isso? Se você é alguém que é muito bom de conteúdo, você sabe muito sobre um conteúdo específico, mas não tem jogo de palco, não é bom de palco, cuidado, se prepara, esteja pronto para brilhar no palco. O Roberto fala isso muito bem, porque ali é o seu momento. Então, assim, não adianta nada você só ter palco e não ter conteúdo, a palestra não vai funcionar. E também não adianta nada você só ter conteúdo e não ter palco. Então, o que eu recomendo é uma relação 70-30. O sucesso de uma palestra tem que ser 70% a sua performance e 30% o conteúdo que você traz para ela. E aí uma dica prática para você nessa terceira lição. Eu fiz 11 anos de teatro. Você fala, Alexandre, não, mas eu quero ser palestrante e daqui a um ano já começar a bombar as minhas palestras. Não precisa fazer 11 anos de teatro, mas tem vários cursos de teatro de finais de semana, ou cursos que duram 1 mês, 2 meses, 3 meses, que ensinam você algumas técnicas teatrais que vão te ajudar a brilhar nos palcos. Então,
recomendação nessa lição 3, já que palco é importante, faça cursos de teatro, tem inclusive cursos, eu estudei no Macunaíma tem cursos de teatro para não atores, então você pode pegar o curso lá de 3 meses, que você vai ter uma boa base para ajudar você nas suas palestras. Vamos lá. Quarta lição, estude muito storytelling. Storytelling é, para mim, a principal ferramenta de uma palestra de sucesso. Eu vou dar um exemplo. A minha palestra estrela, o meu carro-chefe, é uma palestra de encantamento de clientes, onde eu, durante 1h15, conto exatamente 9 histórias para exemplificar 9 conceitos. Porque a cada conceito que eu falo, eu conto uma história para solidificar. Porque eu entendo que, ainda nessa lição, que é a quarta lição do storytelling, uma palestra de sucesso tem que gerar 2 sentimentos. Ele tem que gerar emoção, e eu estou dizendo, às vezes a palestra não necessariamente chorar, mas é a emoção de internalizar, e riso, provocar de uma certa forma riso. Por quê? Porque a sensação, quando a gente pensa no nosso cérebro, o ser humano, quando ele está emocionado, não estou dizendo chorando, estou dizendo emocionado mesmo, ele está aberto a absorver mais o conteúdo que você quer falar. Então você tem que abrir esse canal através de histórias ou emocionantes ou engraçadas para solidificar os conceitos. Então, de novo, em 1h15 eu conto 9 histórias de 9 conceitos diferentes. Essa é a minha palestra estrela. Essa é a quarta lição. Vamos lá para a quinta lição. A quinta lição você só deve fazer quando você tiver esses 4 pontos acima solidificados. Porque a quinta lição é contrate uma assessoria de imprensa. O que eu quero dizer sobre isso? Alexandre, mas eu não tenho dinheiro ainda para contratar. Não precisa contratar agora, mas o que eu quero que você faça a partir dessa quinta lição é escrever artigos. Por quê? Para você criar notoriedade no tema, você tem que começar a escrever artigo. E aí, mesmo sem assessoria de imprensa, você coloca aí na internet, no LinkedIn, ou no seu blog, ou no site, oferece para grandes portais, porque você vai criando o seu nome dentro do tema que você quer falar. Se você tiver uma assessoria de imprensa, eu tenho uma assessoria de imprensa, já trabalho com ela há 7 anos, e todo artigo que eu escrevo 2 artigos por mês, ela tem lá todos os canais que me publicam e ela manda para esses canais publicarem. Isso que vai fazer? Primeiro, que o seu nome no Google vai ser bem ranqueado. Quanto mais artigos você escreve, quanto mais entrevista você dá, maior a chance das pessoas te acharem na internet. E, obviamente, quando você consegue ganhar uma notoriedade, os grandes veículos vão buscar você. Então, grandes portais, Terra, UOL, Globo, enfim, grandes jornais, até televisão mesmo, eles vão atrás de você. Mas, obviamente, você precisa ter muito material, ter muita base. E aí eu estou dizendo artigo, não só escrito, tá? O artigo em si, o conteúdo que você produzir no artigo, sempre grave um vídeo, coloque no YouTube ou coloque nas suas redes sociais. Você pode ver que nas minhas redes sociais, se você entra lá no meu Instagram, Alexandre Slivnik, você vai ver vários vídeos de até 1 minuto, que são resumos de artigos que eu escrevi. Então você tem o conteúdo em artigo escrito e você tem o conteúdo em vídeos no YouTube, vídeos de 3, 4 minutos e nas redes sociais, vídeos de até 1 minuto. Por quê? Porque os clientes vão querer ver você, vão querer ver a sua performance, vão querer ver o seu conteúdo. Então, quanto mais conteúdo você jogar na rede, maior a chance das pessoas buscarem e acharem você. Então, essa é a quinta lição. Sexta lição. E aí aqui vem a sexta e a sétima, as 2 últimas lições, que vão potencializar a sua palestra. Foi exatamente o que eu fiz para chegar a mais de 100 palestras por ano. A sexta lição é: dê muitas palestras de graça. O que eu quero dizer? Não quer dizer, quer dizer que, Alexandre, você deu 100 palestras de graça? Não estou dizendo isso. No meu começo de carreira, a cada 3 palestras, 2 eram de graça e 1 era paga. Mas de graça não para a empresa. A não ser que seja uma grande empresa. A Coca-Cola está namorando você. Se você quiser dar uma palestra lá para a Coca-Cola, que você sabe que é uma empresa gigantesca, que tem um potencial enorme, tudo bem. Mas o que eu estou dizendo de dar palestra de graça é para eventos de associações, eventos onde o seu público-alvo está. Eu vou dar um exemplo. No meu caso, o meu público-alvo é o RH, é o treinamento, o departamento de RH e treinamento das empresas. Então, eu oferecia no começo as minhas palestras de graça para os eventos dessa área, para associações, para grupos informais. Às vezes eu tinha palestra para 30 pessoas, 20 pessoas no começo, e outras vezes eu fazia abertura de eventos para 3.000 pessoas. Mas você precisa se expor, porque quanto mais palestras eu dou,
mais palestras eu sou contratado. De novo, quanto mais palestras eu dou, mais palestras eu sou contratado. Então, além dessas palestras de graça, de promoção, essas palestras de vitrine, eu particularmente fazia algo e faço até hoje. Hoje um pouquinho menos, porque eu moro nos Estados Unidos, mas eu dou palestra de graça para instituições. Além de fazer bem para a nossa alma, além de fazer bem para nós enquanto seres humanos, é muito bem visto isso pelas empresas. Quando você divulga que tem feito, eu fiz uma palestra beneficente para a instituição tal, as empresas veem isso com bons olhos. Então, quando eu morava no Brasil, a cada pelo menos 10 palestras, eu tinha uma palestra de graça para instituições. Porque isso vai elevar o seu nome, isso vai elevar as pessoas vão ter mais... as pessoas terão mais confiança em contratar a sua palestra. Bom, 7ª e última lição. Pratique muito, praticar muito. Eu dei muita palestra na frente do espelho, dei muita palestra para amigos, grupo de amigos de 5, 6 pessoas que eu falei assim, olha, vocês estão aqui para me criticar, vocês estão aqui para falar o que vocês não gostam. E aí eu dava 1, 2, 3, 4, 5, 10 palestras por dia para esse grupo de amigos, chamava outro grupo de amigos, porque eu queria que eles me dessem feedback. E o saber ouvir é extremamente importante para o palestrante, porque eu convidei amigos que eu tinha como referência, como grandes palestrantes, para que eles pudessem me assistir no começo. E, obviamente, com isso, eles me dessem as melhores dicas, os melhores feedbacks com relação a esse tema. Então, foi super bacana. Eu pratiquei essas 7 lições e o que aconteceu? Eu potencializei a quantidade de palestras. Então, no começo da minha carreira, eu dava uma palestra por mês ou uma palestra a cada 2 meses e cobrava R$5.500. E quando eu comecei a aplicar essas 7 lições, eu diria que em 2 anos, talvez isso, 2 anos eu quase que dupliquei, tripliquei esse número de palestras. E aí, depois, por já ter uma notoriedade, já ter artigos escritos, já ter livros, já ter vídeos publicados, aí eu lancei o meu livro. Só quando eu estava preparado que eu lancei meu primeiro livro, isso foi em 2012. E aí, obviamente, o livro me trouxe uma outra... para outro patamar, que foi onde eu consegui dobrar o valor que eu cobrava por palestra e dobrar o volume de palestras. O que acontece com relação a dobrar o volume de palestras? Obviamente, você vai... Acho que a grande pergunta que a maioria dos palestrantes tem é assim, Alexandre, como é que eu faço para aumentar o preço que eu cobro por palestra? Você vai aumentar de acordo com a demanda que você tem. Porque, de repente, você aumenta o seu preço e aí as empresas passam a não te contratar, isso é um problema. Eu hoje cheguei a R$24.000, R$24.900 de valor, mas eu comecei com R$5.500. E eu fui aumentando quando eu chegava num volume de palestras. O que eu fiz no começo? Eu vou aumentar todo mês, toda vez que num mês eu chegar a 7 palestras com esse preço, é hora de aumentar. E aí o que eu fazia? Isso é muito engraçado o que acontece no nosso mercado de palestras. Quanto mais você aumenta o seu preço e você, atenção, e você entrega qualidade, mais as empresas te valorizam. Então, hoje em dia, por exemplo, me posicionar como palestrante que cobra R$24.900, as empresas dão valor. Claro que eu já tenho aí uma rodagem de 10 anos, eu tenho esse trabalho já há um bom tempo, mas hoje as empresas valorizam e vira como um objeto de desejo. Falei, puxa vida, hoje eu não tenho esse valor para pagar pelo Alexandre, então eu vou lá e me planejo para daqui 1, 2 anos. Isso é ótimo. E aqui uma outra dica, uma dica extra, bônus para vocês. Desconto, até onde eu posso dar desconto? Eu vou ser sincero, vou falar por mim, tá? Muitas empresas vão falar para você, olha, eu só tenho 10 mil de verba. Peraí, se eu cobro 24.900, eu não vou depreciar o meu valor para 10 mil. Eu dou sim desconto, meu desconto chega até 15%. Esse é o limite máximo que eu chego, que eu falo para a equipe. Por quê? Porque eu tenho que ser objeto de desejo. O palestrante, ele é uma boutique, ele é um objeto de luxo, porque se você não se valorizar, a empresa de verdade não vai querer te contratar. Porque esse é um mercado, você pega uma Coca-Cola, você pega uma grande empresa, Grupo Boticário, enfim, N empresas que eu trabalho, que a verba de treinamento é milionária, eles têm milhões e milhões e milhões de verba. E aí, se a gente começar a pensar, puxa vida, a empresa tem a grana para te pagar, de repente você pega esses grandes palestrantes de mídia, como, sei lá, um Bernardinho, ou até um Mário Sérgio Cortella. Cortella é meu amigo pessoal, mas assim, eles cobram na faixa de R$50 mil, você fala assim, pera lá, ele vai pagar R$50 mil para um Bernardinho, então eu não vou
me ajoelhar e falar que eu vou dar 50% de desconto. Você estará se desvalorizando. Essa é a minha percepção, tá? Então, eu sei que eu falei demais, eu falei mais do que os 20 minutos que o Medeiros tinha falado, mas eu, particularmente, eu acho que essas são as principais dicas, as principais lições, e eu quero abrir aí uns minutinhos para perguntar, para responder as perguntas de vocês, pode ser? Ok. Olha, 100%. Cada vez que eu te ouço, eu tenho mais a certeza de por que o Roberto fala em você tanto, né? É o aluno disparadamente que eu mais ouço o Roberto falar e todas as vezes que você fala eu aprendo bastante. Bom, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta para o Ale, eu ia pedir para vocês digitarem aqui no... Eu quero fazer uma pergunta, posso? Pode. Oi. Por favor. Parabéns, Ale, pela sua brilhante exposição, adorei. Eu queria te perguntar, você falou que no máximo 2 palestras diferentes para a gente preparar, mas aí você corre o risco de não ser recontratado pela mesma empresa. No máximo, você vai dar 1 ou 2 palestras para cada empresa. Isso não prejudica? Obrigada. Vamos lá. Imagina, excelente pergunta. Tem absolutamente tudo a ver com o tema. O que eu quero dizer? Para o seu início de preparação, você não precisa mais do que 2 palestras. Porque eu vejo palestrante que tem 1 ano de trabalho e aí você entra no site desse palestrante e fala sobre 10 temas diferentes. A empresa, como é que a empresa vê isso? Fala assim, esse cara não tem foco. Esse cara vai falar de absolutamente tudo porque ele quer ganhar dinheiro. Agora, óbvio que depois de 2, 3 anos, quando você já começou a se solidificar e começou a ter uma clientela boa, é o momento de você estudar mais um tema. Mas não tente agora no início estudar 5 temas diferentes. Pegue 1 ou 2 temas para você ter 1 ou 2 palestras e aí depois de 2, 3 anos acrescente mais 1 ou 2 temas e até no final de 10 anos talvez você tenha aí 6, 7, 8 temas diferentes que você fale. Mas se você no início da sua carreira, onde você está ganhando credibilidade, isso pode fazer mal para você. Faz sentido? Faz muito sentido, sim. Muito obrigada pela resposta. Imagina, eu que agradeço. Fique à vontade, pode perguntar mais, gente. Obrigada. Eu tô querendo fugir do trânsito, então eu posso ficar mais 3 horas com vocês. Não, mentira, mas uns 20 minutinhos com certeza. Lili, Ale, tem uma pergunta aqui. Qual é o nome da sua palestra estrela? E tem uma outra pergunta que diz o seguinte. Quantos livros por tema você sugere? E aí depois, Lili, que ele responder as duas, você pode fazer a sua pergunta, ok? Vamos lá. Primeiro, o nome da minha palestra estrela mudou por causa do Roberto. Roberto, quando eu coloquei o nome da minha palestra estrela, era assim... a busca da excelência no atendimento. Era essa a minha palestra estrela. E aí o Roberto falou assim, cara, você tem que colocar o nome do seu livro. O seu livro foi best-seller, o seu livro vendeu na primeira semana já um monte de livro, você entrou na lista dos mais vendidos por muito tempo, você tem que colocar o poder da atitude. Aí eu falei, tá bom. Então, o que eu faço? O poder da atitude é a minha palestra estrela. O que eu faço? O subtítulo eu mudo de acordo com o objetivo da empresa. Essa empresa, como muitos aí sabem, eu moro em Orlando, moro e trabalho dando treinamento junto com a Disney, nos bastidores da Disney, e às vezes a empresa fala, Alexandre, eu quero que você fale muito sobre Disney, esse é o foco que eu quero que você fale. Então a palestra chama o poder da atitude, que é a grande chamada, então, o jeito Disney de encantar clientes. Ou se a empresa fala assim, não quero que você fale sobre Disney, quero que você mude um foco e fale mais sobre atendimento mesmo, aí eu falo, poder da atitude, a busca da excelência no atendimento. E aí eu vou, obviamente, dançando conforme a música, mas eu diria que a estrela hoje é o poder da atitude, que é o tema do meu primeiro livro. A segunda pergunta foi sobre quantos livros que a gente pode ler. Gente, o Roberto, ele foi um cara tão genial nessa minha construção, que quando ele me ligava assim, às vezes 11 horas da noite, meia-noite, falava assim, Ale, que livro você está lendo agora? Bom, o Medeiros riu porque ele conhece a figura, né? E aí, às vezes, 5 da manhã, ele mandava mensagem. E aí falava, Lê, que livro você está lendo agora? Eu falava, livro tal. Ele, Lê, esse livro é muito pequeno, eu quero que você pegue um livro maior. Pega um livro de mais de 1.500 páginas. Ele é assim. E aí eu comecei a entender que assim, não é a quantidade, e sim a preparação. O que eu quero dizer sobre isso? Às vezes, você consegue ler 3, 4 livros e aquele conceito solidifica na sua cabeça. Mas, às vezes, o tema é tão grande. E eu falo por mim. Eu falo hoje de atendimento e liderança. Hoje são os 2 temas que eu mais trabalho em 90% das minhas palestras. Para falar sobre atendimento, eu li tranquilamente mais de 12, 13 livros sobre o tema. Por quê? Porque eu também escrevi um livro sobre atendimento. E para isso acontecer, obviamente, eu tive que me preparar mais. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Eu estou apaixonado, há 1 ano e meio mais ou menos,
eu estou lendo todos os meus livros no Kindle. Eu vivo em avião, vocês podem imaginar. Aliás, é uma coisa, se você tem medo de voar de avião, talvez palestrante não seja a melhor profissão para você, porque a gente vive dentro de avião. E quando eu vi o Kindle, isso há um ano e pouco, minha esposa sempre leu no Kindle, eu era reticente, porque eu gostava de papel. Aí eu falei, gente, isso é demais, porque você tem dentro de um Kindle várias possibilidades. Aliás, o que é melhor, além de ler o livro inteiro, agora o livro que eu estou lendo é o do Bob Iger, que é o CEO da Disney. E é um livro gigante, ele lançou agora há 3 semanas, mas você consegue ver resumos de livros, ou o que é melhor, você consegue clicar só no que as pessoas destacaram de determinado livro. Você pega um tema X e fala assim, eu não quero ler esse livro inteiro. Então você vai lá só ver quais são as partes que as pessoas gostaram mais. Então é uma ferramenta muito bacana, porque nós palestrantes vendemos conhecimento. O que nós vendemos é isso. Nós não temos um produto, nós não vendemos uma caneta, nós vendemos conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tem, maior é o leque que você pode oferecer para os seus clientes. E, de novo, não é porque eu há 10 anos falo sobre atendimento ao cliente que eu acho que eu já sei de tudo. Até hoje, quando eu vejo um livro que me chama a atenção, eu leio, continuo lendo. Então, não existe respondendo à pergunta, não existe uma quantidade específica. Mas eu diria que para eu montar essa minha primeira palestra estrela, eu li tranquilamente mais de 10, 12 livros para falar sobre o tema. Pode mandar bala aí nas perguntas, Ok, se tiverem. Stanley. Você falou muito... Boa noite, Lisbeth, foi um prazer, excelente, muito grato. Que dica você daria para quem está pensando em montar palestras para as pessoas físicas e vender os eventos? Ou seja, eu quero sair vendendo evento para a pessoa física. Você falou muito no mercado corporativo, a venda de palestra para o mercado corporativo. Que dica que você daria para esse tipo de ação? Olha, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que o trabalho vai ser muito maior do que vender para o mercado corporativo. O que eu quero dizer sobre isso? Primeiro que dificilmente vai ganhar um ticket de R$25 mil numa palestra vendendo no varejo. Vendendo no varejo é sinal que você vai lá vender a 100, 200, R$500 que seja, e para você lotar um auditório de 500 pessoas, que é o que te daria um rendimento melhor, você precisa criar nome, criar notoriedade, e isso leva tempo. O que eu recomendo se você quiser focar nisso? Eu, particularmente, acho que fazer o processo inverso é melhor. Se você entrar no mundo corporativo, você vai criar um nome, vai ser muito mais fácil de você se solidificar e depois você vai para o mundo físico. Mas se você quiser ir primeiro para o mundo físico, vou vender no varejo ali para a pessoa física, você precisa passar o passo 4 ali, não, o passo 5, que é a assessoria de imprensa. Isso tem que acontecer o mais rápido possível, porque você precisa aparecer na mídia. Você só vai conseguir vender no varejo para pessoa física se você estiver na mídia. Porque as pessoas, quando você vender, as pessoas têm que bater o olho e falar assim, puxa, fulano de tal, Stanley, né? Isso, Stanley. Puxa, o Stanley fala sobre esse tema, então eu quero assistir ele pessoalmente. E aí você precisa criar notoriedade muito mais rápido. Já no mundo corporativo, não. No mundo corporativo você vai fazer palestras de graça, as pessoas vão te ver e aí vão querer te contratar. No mundo físico, onde você vai vender ticket e avulso, eu diria para você que o trabalho é gigante e ele é facilitado quando você consegue criar notoriedade. Quem vai te dar notoriedade hoje é a mídia, é a imprensa. Tá? Essa é a minha recomendação. Okay. Muito obrigado. Valeu. Oi, Medeiros. Pode ir, Lili. Ale, pode falar. Aproveitando a sua experiência e para você, quais as dicas que você dá, assim, de tempo de dedicação que você dá, que você tinha, como você conseguia conciliar a carreira de palestrante com as outras atividades? Qual o melhor caminho? Ótima pergunta, porque muita gente fala sobre isso. Olha, você era executivo na época, você liderava uma empresa, você tinha um monte de coisa a fazer. Eu decidi ser palestrante, meu filho tinha 1 ano e meio de idade, ou seja, eu era pai fresco, e não foi fácil. A minha esposa quase me jogou pela janela, ainda mais quando o Roberto me ligava às 5 da manhã. e eu acho que assim, você precisa se preparar. Eu acho que a preparação é o ingrediente principal do sucesso. O que eu quero dizer sobre preparação? É dedicar muito mais do que qualquer outra pessoa se dedicou.
Não sei se vocês já leram o livro do Bernardinho, Transformando o Suor em Ouro. E ele conta a estratégia que ele usou para aquela geração ganhar tudo. Então, eles começaram ganhando um campeonato X, e o Bernardinho, por exemplo, começava o treino às 10 da manhã. Ganharam um campeonato regional aqui na América Latina, e aí eles comemoraram e tudo mais. Aí chegaram, Bernardo, a gente pode começar agora o treino às 11? E aí o Bernardinho falou, não, agora vocês querem ganhar um campeonato mundial, então a gente vai começar o treino às 9, vai começar mais cedo. Pô, que treino não dá. A gente vai se preparar para ficar ainda maior e melhor. E aí eles começaram a treinar às 9. Aí eles ganharam o campeonato mundial. E aí depois do campeonato mundial, e aí, Bernardo, podemos voltar a treinar às 10? E o Bernardinho falou, não. Agora eu quero ganhar os Jogos Olímpicos. Só que para ganhar os Jogos Olímpicos, a gente tem que se preparar mais do que a nossa concorrência. Então, ao invés de começar a treinar às 9, a gente vai treinar às 8. E eles começaram a treinar cada vez mais. Por quê? Porque a cada competição, o Bernardinho falava para eles, vocês lembram que vocês tinham que acordar cedo? E aí ele fala numa passagem do livro, que ele fala que o voo perdeu uma conexão, eles ficaram umas 4 ou 5 horas no aeroporto, e eles iam chegar no local que eles iam treinar. E aí o Bernardinho falou, bom, eu vou chegar no local, no destino final atrasado, eu não vou conseguir treinar, o que eu faço nessas 4 horas? Eles foram para o estacionamento do aeroporto e começaram a dar peixinho no estacionamento. Eles começaram a treinar no estacionamento. E aí os jogadores achavam que o Bernardinho estava maluco. Foi, Bernardinho, por que você está fazendo isso? Vocês vão entender mais para frente. Isso foi antes dos Jogos Olímpicos. E aí, logo nos Jogos Olímpicos, no jogo final, o Bernardinho fala para eles, e aí, vocês lembram do quanto vocês se esforçaram para chegar onde vocês chegaram? Vocês lembram das 4 horas que nós passamos treinando no estacionamento do aeroporto? Então, agora é o momento de a gente colocar tudo que a gente tem à disposição do jogo para que a gente possa vencer. Então, o que essa história traz para mim, para responder sua pergunta, Lilian? Dói se preparar. Porque se não doer, não está valendo a pena. Dói se preparar. Então, você vai ter que abdicar de churrasco, você vai ter que abdicar de momentos em família. É uma preparação, ela é eterna? É. Mas depois de 2 anos que você se preparou muito, é o momento que você vai soltando um pouco e você vai entendendo as suas prioridades. Mas nesse início de carreira, eu diria para você, meu filho nasceu em 2008, eu me lancei como palestrante em 2009 e escrevi meu livro em 2010 e 11. 2009, 2010, 2011, a minha esposa quase separou. Falou assim, Ale, você tá ficando doido. Mas eu falei, calma, um dia você vai ainda me agradecer. E depois disso, minha carreira foi transformada e hoje eu olho para trás, eu tenho aquele sabor gostoso de vitória, sabe? Assim, hoje eu falo assim, eu me esforço ainda, me esforço, eu viajo pra caramba, trabalho muito, mas eu não preciso me dedicar tanto quanto eu me dedicava no começo, que para mim hoje é uma coisa muito mais natural. Que, aliás, uma outra dica bônus aí para vocês. Depois de uma certa altura da sua carreira, você começa a fazer reuniões com grandes executivos de empresas. Então, por exemplo, os meus clientes lá, eu tenho o Azul, tenho o Boticário, tenho o Albert Einstein, tenho Coca-Cola, tenho grandes marcas. E o fato de eu ter a oportunidade de fazer reuniões com executivos dessas marcas, eu aprendo muito nessas reuniões. É onde eu escuto as dores dos clientes. Então, toda aquela preparação que eu tive lá atrás são os frutos que eu estou colhendo hoje. Então, dói. E vai doer. E se não doer, tá errado. O que eu quero dizer, se você não tiver, se não tiver ninguém reclamando, você está estudando demais, você está trabalhando demais, se ninguém está falando isso para você, quer dizer que você está fazendo pouco. Entende onde eu quero chegar, Lilian? Beleza, então é isso. Faça muito mais do que a outra pessoa está fazendo. Essa é a minha principal dica para responder a sua pergunta. Ok, show de bola. Ale, eu não sei como é que está seu tempo aí. Eu acho que dá para... Pode ser, tem mais uma pergunta, pode ser? Ou, porque assim, tem mais uma. Então tá, vamos para a última e a gente vai, porque eu preciso pagar a conta aqui do restaurante. Ok. Uma pergunta seguinte, você tem treinamentos ou mentorias online? O que você pode nos falar sobre isso? Ou seja, o que você indica, qual o seu conselho sobre a pessoa que quer montar isso daí? Tá, vamos lá. Cara, muita gente me pergunta, Ale, por que você não dá mentorias? Por que você não forma palestrantes? Primeiro, o meu foco, eu dou um treinamento em Orlando, nos bastidores da Disney, um treinamento de 1 semana sobre como criar cultura organizacional, como encantar clientes, que é esse meu tema, como liderar e encantar clientes internos. Mas muita gente fala assim, Ale, você dá mentoria?
Eu falo, primeiro que não, porque eu não posso ser desleal com um grande amigo e padrinho chamado Roberto Chiniachik. Esse cara me abriu portas, então eu não faria isso. Mas eu sempre fico disposto a ajudar. Inclusive, eu vou dar aqui o meu Instagram, que é Alexandre Srivnik, você pode me seguir lá, Alexandre Srivnik, e eu respondo pessoalmente todas as mensagens que eu recebo por lá. Então, se você precisar de alguma dica, informalmente, eu farei, só que eu não posso me comprometer a ser um mentor. Tá? Eu não dou consultoria nem das empresas. Acabei de sair de um workshop onde eu construí a cultura organizacional e dei os caminhos para eles seguirem, porque minha vida maluca de morar nos Estados Unidos e trabalhar no Brasil, eu venho para cá 2, 3 vezes por mês, eu não teria tempo para me dedicar ou como mentor ou como um consultor. Mas eu garanto para vocês, eu me coloco à disposição para responder todas as dúvidas de vocês através do Instagram. Acho que é isso. Ok. Ale, excelente. Tem a última pergunta aqui do João. Eu acho que eu pulei o João aqui. Aí, se você puder responder, só para o João não ficar sem resposta, e porque eu errei e pulei aqui, acabei passando para a pergunta de baixo. Ele disse o seguinte: dentro do tema, eu posso ter mais de um título de palestra? Excelente pergunta. Pode e deve. Por que pode e deve? Por exemplo, meu tema é atendimento ao cliente. Mas aí um cliente quer focar um pouquinho mais em cliente interno, outro cliente quer focar mais em cliente externo, outro cliente quer focar em processos. E aí, o que eu usando a resposta que eu dei agora há pouco, né? O meu título principal é o poder da atitude, e depois o subtítulo eu vou adequando de acordo com a necessidade da empresa. Então, respondendo sim, você pode, aliás, não pode, você deve ter vários títulos. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo desses 10 anos de carreira: não engesse o seu título. A empresa muitas vezes vai dar uma sugestão: olha, Alexandre, a temática do evento vou chutar, tá? Encantar para dar resultados. Então, por que não? Encantar tem a ver com atendimento ao cliente, então a minha palestra vai chamar o nome do evento, Encantar para Resultar. Inclusive, mês passado eu dei uma palestra no Rio Grande do Sul, que era exatamente isso. Eu tenho minha palestra estrela, que está lá, a busca da excelência no atendimento. E aí o cliente falou assim: Alexandre, você vai falar sobre atendimento, mas o tema do evento é Encantar para Resultar. Tudo bem nós chamarmos a sua palestra com esse tema? Não tem problema nenhum. Obviamente, se tem a ver com o meu tema, que é atendimento. Agora, se a empresa quiser falar para você, e aí mais uma dica extra, tá? Estou falando um monte de coisa aqui, mas eu acho que pode ser útil para vocês. A empresa só pode sugerir algo que tenha a ver com você. Se a empresa falar: isso já aconteceu comigo, uma grande empresa, no começo da minha carreira, eu precisava do dinheiro, precisava da palestra, e uma grande empresa me liga para minha equipe, que, aliás, mais uma dica essa que eu falo já, sobre equipe. E aí falou com a minha equipe, e aí minha equipe chegou para mim: Ale, você faria uma palestra sobre a importância de dividir vida pessoal e profissional? Eu falei: não, em hipótese alguma, porque eu não acredito nisso. Para mim, a vida é uma só. Nós somos seres humanos, seja em casa ou seja na empresa, o profissional é único. Então, eu não posso falar de algo que eu não acredito. Perdi a palestra. Foi outro palestrante lá falar, mas se a empresa quer, mas a empresa vai te pagar 20 mil reais, não importa. Para mim, não me interessa o dinheiro, e sim aquilo que eu acredito. Não fiz a palestra. E aí, voltando para mais uma dica, né? Sobre equipe. As pessoas me perguntam: Ale, como é que é a sua equipe hoje? No começo, era eu e mais uma pessoa. Mas se você não tem mais uma pessoa, seja eu mesmo e Irene. O que eu quero falar sobre isso? Eu usei uma estratégia desde o começo da minha carreira de não responder os meus clientes diretamente. Eu usava, primeiro era a minha esposa, que ela estava lá me ajudando e ela respondia. Por quê? O cliente tem que ver que você é difícil. Não que você... Não me entendam mal. Por exemplo, eu sou super disponível para o cliente. Aliás, uma das coisas que os clientes mais falam assim: nossa, Lê, você é muito acessível, você dá o seu WhatsApp pessoal. Sim, é verdade, eu estou muito acessível. Mas o primeiro contato do seu cliente, quando o cliente ligar para a sua empresa, não tem que ser com você. O primeiro e-mail que o cliente vai responder não tem que ser respondido por você. A sua equipe teria que filtrar, e aí o que eu uso como estratégia? Eu só entro quando o cliente já está, ou ele já fecha, eu entro para fazer o briefing, para entender a realidade do evento, ou se está para fechar, o cliente está na dúvida, aí eu entro. E hoje, como é que é a minha estrutura? Tá? Hoje eu tenho basicamente 5 pessoas comigo, só que diretamente trabalhando comigo são 3, e outras 2 remotamente. O que são essas 3 pessoas? 2 que fazem a gestão comercial,
enfim, atende os meus clientes, porque eu tenho os cursos nos Estados Unidos também, e uma pessoa cuidando da logística, onde eu tenho que estar, o horário, hotel, hospedagem, tudo isso que quando chega num volume de palestras que eu praticamente tenho hoje, ainda mais morando nos Estados Unidos, eu preciso de alguém cuidando dessa agenda. E eu tenho mais outras duas pessoas, uma que é assessora de imprensa, que cuida dos meus conteúdos, da publicação dos meus conteúdos, e outro é um assessor de marketing. O que é isso? Ele faz todos os meus materiais. Então ele faz meus vídeos, ele produz os meus materiais, ele produz as minhas peças e tudo mais. Então a assessoria cuida do conteúdo e a assessoria de imprensa cuida do conteúdo e a assessor de marketing cuida da minha identidade visual. Então, basicamente, hoje é a estrutura que eu tenho, mas, claro, se você está no começo, pode ser você sozinho, mas pega alguém, um amigo, pega sua namorada, pega sua esposa, pega seu marido para criar esse filtro, porque aí você vai começar a se valorizar desde já. Tá bom? Eu sei que eu dei muito mais do que 7 lições, mais dicas, mas é que as coisas vão surgindo e eu vou falando para vocês. Eu, de verdade, entrego absolutamente tudo que me ensinaram, porque eu sei que eu já passei por um momento que vocês estão. E eu espero que daqui 10 anos vocês possam compartilhar, assim como eu estou compartilhando hoje, vocês possam compartilhar as lições que vocês aprenderam na vida de vocês, tá bom? Obrigado, gente. Valeu mesmo. Bom, pessoal, eu queria pedir uma salva de palmas aí para o Alê. Pô, foi excelente. Alê, valeu. Eu sou eu sou uma pessoa muito prática, né? E eu me encanto quando eu vejo alguém com uma praticidade tão grande, passando um conteúdo relevante e com uma simpatia extremamente acima da média, né? Então, cara, eu já te disse isso, você virou meu ídolo, tanto ouvir teu nome, mas hoje eu me sinto realizado em te conhecer pessoalmente e, acima de tudo, e saber que ter você como espelho desde quando o Roberto entrou na minha vida não foi em vão. Você é um exemplo para mim e tenho certeza que você é um exemplo grande para toda essa turma que está aqui tentando trilhar o caminho que você trilhou, certo? E espero um dia a gente poder dividir o palco aí, eu, você e essa turma, num evento nosso ou um evento externo. Tenho certeza que para todos nós será um prazer enorme. Ok? Muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pela sua humildade, simplicidade e, acima de tudo, né? Eu acho que você deixou uma grande lição para nós do poder da atitude, porque você cumpriu com o seu compromisso e prestigiou a gente, tá bom? Muito obrigado. Imagina, Medeiros, obrigado. Eu agradeço de coração o convite. É um prazer, uma honra compartilhar com vocês. Posso contar uma última história para finalizar, não? Pô, o palco é seu. Ó, vim até com essa camisa para te mostrar. O palco é seu. Pô. Valeu, obrigado, meu irmãozinho. Obrigado. Eu agradeço de verdade. Tem 2 coisas que eu quero compartilhar com vocês. As pessoas falam, mas você dá dicas para palestrantes. Cara, o mercado é tão gigante, porque essa concorrência, se você tem concorrentes bons, os concorrentes bons te levam para cima. Então, quanto mais eu tiver palestrantes bons junto comigo, dividindo o palco comigo, mais as empresas vão valorizar o nosso mercado. Então, enquanto eu estiver vivo, eu garanto, pode escrever, eu sei que está gravando aqui, e eu vou falar e vou afirmar, enquanto eu estiver vivo, eu vou ensinar as pessoas a serem o que eu sou, eu vou ensinar as pessoas a fazerem palestra do jeito que eu faço. Porque eu não estou perdendo clientes, eu estou ganhando clientes, estou ganhando amigos, porque eu acredito muito que quanto mais você ensina aquilo que você sabe, melhor você fica. Então, quanto mais eu ensino as pessoas a serem palestrantes, melhor eu fico. E a última história que eu vou contar é a história da Dona Rose, que trabalhou na Disney por 55 anos. Ela, do primeiro dia do trabalho dela na Disney ao último dia, ela ficou recebendo os tickets das pessoas que entravam no parque. Ela só fez isso a vida inteira dentro da Disney. Durante 55 anos, ela só recolhia ingressos das pessoas que entravam no parque. E num dos últimos dias de trabalho dela, um amigo meu que trabalhou pessoalmente com ela falou, Dona Rose, o que faz a senhora ficar por mais de 50 anos só recolhendo os tickets das pessoas que entram no parque? Ela deu risada e falou assim, Leandro, eu não simplesmente recolho o ticket das pessoas que entram no parque. Eu aqui tenho a responsabilidade de dar o primeiro sorriso. É essa lição que eu quero deixar para você como lição final. Nós não temos simplesmente a função de falar alguma coisa, um conteúdo em cima do palco. Nós temos a missão e o propósito de transformar vidas. E se você transforma vidas. E quanto mais vidas você transformar, mais dinheiro você vai ganhar, mais palestras você vai fazer.
de novo, não pense na quantidade de palestras que você vai fazer, não pense no dinheiro que você vai ganhar, porque pense nas pessoas que você está transformando, porque quanto mais pessoas você transformar, mais palestras você fará e mais dinheiro você ganhará. Beijo grande, espero por você. Fico lá no Instagram à disposição de vocês, @AlexandreSlivnik. Obrigado, Medeiros. Grande abraço a todos. Ale, mais uma vez, muito obrigado. E, poxa, para nós foi um presente, ok? Valeu, sucesso. Obrigado. Vou pegar a estrada agora. Abraço. Pessoal, vamos continuar aqui então. A Carol tem os avisos finais e a gente tem a nossa parte final. Vou tomar a liberdade de eliminar, né, o tempo que a gente ia ficar no mini grupo, porque a gente era para ter passado para o mini grupo às 8h30, 8h35, já são 9 horas praticamente. Mas eu queria cristalizar com vocês o que o Ale falou. O Ale realmente, assim, é fantástico, né? Eu sou fã do Ale, sabe? De todos esses que passam pela vida do Roberto, que o Roberto fala, que o Roberto, às vezes até assim, eu tenho oportunidade de conversar com eles, Paulo Vieira, enfim, todos eles aí que passaram pela mão do Roberto, o Cerbasi, esse pessoal todo. Acho que o cara que foi minha referência desde o início foi o Slivnik, sabe? Desde o início, assim. O Roberto falava dele e ele contava algumas histórias do Slivnik e eu falava assim, puxa, um dia eu quero ser igual a esse cara. E o Slivnik fala para vocês que o Roberto liga para ele 11 horas, 5 da manhã, 4 da manhã, e não é mentira, não. Tá certo? Isso é verdade. Tá? Uma vez, era 4 horas da manhã, ele me ligou. E o que você está fazendo? Aí eu atendi o telefone e falei, pode falar, Roberto. Aí conversou e, enfim. O que eu quero dizer para vocês é que a vida é dura para quem é mole, mas a vida fica mole para quem é duro, tá certo? E o Ale, ele provou isso daí para nós, tá? Eu fiz questão de botar os 7 passos que ele falou aqui, porque eu queria saber qual desses passos a gente não sabe, tá? Então ele disse assim, ó, eu estudei muito. Olha o que ele falou, eu estudei muito. E agora eu digo um negócio para vocês. Já mostrei isso aqui para vocês. Se não estudar, não vai. Certo? Palestra, ele não é um lago de um comprimento enorme e de uma profundidade de 2 dedos. Por mais que a palestra pareça ser algo parecido com isso, porque você fala 1 hora e vai embora, mas o público sabe quando você sabe o que está falando. Certo? Então, precisa estudar. Tá? Não tem outra opção, a gente precisa estudar. Você decidiu... Qual que é o grande problema da gente ficar mudando de posicionamento? Porque quando você muda de posicionamento, você muda as bases. Entendeu? Quando você muda de posicionamento, você muda as referências. Então, assim, eu hoje tenho como referência o Rancharan, eu hoje tenho como referência o James Hunter, tá certo? Eu hoje tenho como referência o... Ai, meu Deus. Ele é nome de um dos grupos, do grupo do Zé Rodrigo. É o cara que eu tenho mais livro dele, o... John Maxwell. O Maxwell, tá certo? Então, são pessoas que são referência para mim. Eu não quero saber o título do livro. Eu entrei na editora, numa livraria. Eu vi que tem um livro do Rancharan, tem um livro do Maxwell que eu não tenho, eu compro. Tá certo? Não quero nem saber qual foi o título que ele botou na capa. Porque o meu conteúdo está baseado nas experiências que esses caras fizeram. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Quando eu mudo o meu posicionamento, eu tenho que mudar a base teórica. E isso me leva tempo. Tá certo? Isso me leva algumas horas de sentar. Ok? Vivencie o mundo corporativo. Talvez essa seja a coisa que ele falou mais diferente daquilo que a gente teve até hoje. E, assim, vivenciar o mundo corporativo, para muita gente pode ser fácil, para outras pessoas é difícil. Vivenciar o mundo corporativo, quando você fala isso, você olha para a Lília está dando risada. Ela vivencia esse mundo. Né? Mas, para mim, é algo extremamente complicado. Certo? Então, assim, eu dei muita sorte no meu início. Eu fui apadrinhado por uma pessoa de uma grande multinacional que ela gostou de mim,
E ela me apadrinhou. E ela falava para mim, Medeiros, ó, isso aqui cabe numa empresa, isso não cabe. Medeiros, ó, isso pode, isso não deve. Pode ver que muitas vezes eu falo para vocês, pô, pessoal, isso aqui não dá para fazer. Se você tiver uma palestra fechada, isso aqui dá para você fazer. Por quê? Porque alguém me apadrinhou e isso me ajudou muito a entender o mundo corporativo, a entender como é que as decisões acontecem, sabe, a estar ali junto. Mas, se você quer entender o mundo corporativo, primeira coisa, escute muito e fale pouco quando você estiver ao lado do empresário. Pergunte mais e responda menos. Ok? Então, esses dias eu estava negociando com o camarada da Polishop e ele falava, eu ouvia, fazia algumas perguntas e eu estava tentando entender o mundo dele. Ok? Então, pessoal, isso a gente precisa internalizar. Tá? Terceiro, ele falou presença de palco. Tá? Então, eu vou mostrar para... eu não tenho nesse computador. Eu ia mostrar para vocês o nosso programa. O nosso programa está tudo baseado no que o Slivnik falou. O que o Slivnik falou? Importante, palco, storytelling. Tá certo? Palco, storytelling, teatro. Vocês vão ter aula de teatro. Tá? Quando virar o ano, a Haruê não está aí, né? Porque o computador que eu estou aqui agora, eu não tenho esse material que eu queria mostrar para vocês. Ô, Carol, você tem esse daí? Se tiver? O de ontem não. Vou atualizar. Não? Tá. Bom, vou voltar aqui. Vou ver se a Haruê me mandou aqui. Acho que a Haruê me mandou. Então, o que eu quero dizer para vocês? Presença de palco é muito importante. Medeiros, o que você fala presença de palco? Cara, eu preciso ser mais descontraído no palco. Eu, Medeiros. Eu me conheço e sei isso daí. Tá certo? Então, eu preciso ser mais descontraído. Então, eu preciso ter presença de palco. O que eu tenho feito? Duas coisas que eu tenho estudado. Primeiro, como contar piadas. Eu tenho estudado. E segundo, eu tenho estudado como fazer mágica no palco. Todas as vezes que eu vou numa viagem, que eu vejo alguém vendendo alguma coisa de mágica, eu compro. Porque eu preciso ser descontraído. Porque eu, naturalmente, já sou mais sisudo, já sou um cara mais... Então, eu preciso me descontrair. Você precisa se conhecer. Tá certo? Então, eu estou sempre comprando um negocinho ou outro e treinando. E cada palestra eu coloco um diferente, coloco outro diferente. Lógico, tem a ver com o meu tema. Tá? Se não tiver relacionamento com o meu tema, é complicado. Tá? Medeiros, é sério isso? Cara, é sério. Eu falo que liderar é a arte de equilibrar. O que é isso aqui? É isso mesmo. Eu estou treinando. Porque a hora que eu vou falar que liderança é a arte de equilibrar, o meu sonho é fazer assim e continuar com os pratos na mão. É difícil pra caramba. Então, onde eu estou querendo chegar com vocês? A vida é dura para quem é mole. Tá? Mas ela fica mole para quem é duro. E o que o Ale falou é verdade. Tem hora que eu falo assim, cara, minha mulher vai me abandonar. Minha mulher vai dar um chute na minha bunda e eu vou ficar perdido. Porque às vezes é uma avalanche de coisa, tá certo? Então, mas não tem jeito. Se você quer chegar onde o Ale chegou, não tem outro caminho, tem que fazer o que ele fez, ok? Então, quando eu pedi para vocês, quando eu pedi para o Roberto uma semana, eu falei, Roberto, eu preciso de uma semana, porque eu sabia que, putz, eu preciso dar uma atenção a Denise, as crianças. O mês de novembro, outubro foi muito puxado, o Master é muito puxado para mim. E, assim, o Master é o período do ano que eu mais me desgasto emocionalmente, fisicamente. E ano passado, depois do Master, veio o Influencer, e eu estava fora do Influencer. Então, acabou o Master, eu dei aquela... Sabe? E esse ano acabou o Master, entrou o Super. Eu falei, olha, eu preciso de pelo menos uma semana. Tá? Eu preciso de pelo menos uma semana, porque senão eu não vou aguentar. E foi justamente o que aconteceu. Eu passei uma semana, desliguei tudo, celular, desliguei tudo. Então, onde eu estou querendo chegar para vocês? É que é difícil, não é fácil, tá certo? Mas é possível, tá bom? Depois ele falou, estude storytelling, tá? Pessoal, não é fácil contar histórias, tá? E aí você vai ver o seguinte,
o Roberto falou que eu preciso ter uma história. E o Ale falou que tem 9 histórias. Tá certo? Cara, o Ale está 10 anos na estrada. Se eu pedir para você contar agora 5 histórias na mesma palestra, a probabilidade de ser pato, bola, macaco é muito grande. Tá? O que é pato, bola, macaco, Medeiros? Tenta achar uma relação entre eles. Não tem. Tá certo? Então, se uma história já é difícil você colocar no contexto, você colocar 5 histórias é difícil demais. Tá? Para cada passo da minha palestra de liderança, eu conto uma história. Ó, eu contei a história da minha mãe. Se vocês lembram, eu contei a história do soldado que era sem terra. Tá? Eu contei a história do soldado que não tinha blusa. Então, para cada passo da minha palestra, eu materializo com uma história. Ok? Ô, Medeiros, por que isso? Tá? Porque a história ela faz o cara gravar o conteúdo. Ah, então eu vou inventar 10 histórias agora. Não. Você precisa de uma para você começar. E aí, depois que você tiver com essa segura, você vai incluir outra. Tá certo? E uma das coisas que faz muita diferença na vida do palestrante é ele conseguir contar histórias diferentes, mas encadeadas. Que as ideias consigam nortear o palestrante, o pessoal para o mesmo raciocínio. Só que isso é dificílimo. Tem muito palestrante top que não consegue. Ok? Então, vai na técnica. Acredita no Roberto. Aprende a contar uma história. Você acha que o Roberto está batendo em storytelling, história triste, há muito tempo? Por quê? Porque realmente é importante. Ok? Bom, contrate uma assessoria de imprensa. Outra coisa, é importante? É, mas tem coisa mais importante agora. Tá? O que a gente estudou para cima é muito mais importante agora. Tá, ok? 6, faça palestra gratuita. Pessoal, o que o Ale falou é verdade. Quanto mais você dá palestra, mais você vende palestra. Quanto mais você vende palestra, mais você vende palestra. Tá? O que faz você vender palestra é você palestrar. É uma mágica que não tem como explicar. É inexplicável. Tá? É inexplicável. Eu vendia uma palestra por mês a R$ 1.500 quando eu comecei, um ano depois que eu comecei. Tá certo? Hoje eu vendo palestra de 12 mil. E eu tenho dificuldade de agenda. Eu faço muita palestra? Não, eu não posso fazer mais do que 2 por mês. Mas dentro das minhas possibilidades, eu tenho dificuldade de agenda. Tá certo? Então, palestrar é que faz a diferença. Ok? E o último, 7, pratique muito. Tá? Pratique muito. O que ele falou, pessoal, cara, é muito verdade. Não teve 1, 2, nem 3 vezes que eu fui para frente do espelho e fiz palestra. Que eu sentei a minha esposa e meus filhos e fiz palestra. Você acha que eu testo as mágicas com quem? Vou fazer a mágica para você e vou explicar e vou falar parte da palestra para você ver se tem a ver com a moral da história. Eu faço a mágica para ela, ela fala, cara, não ficou legal não, você precisa treinar mais. Tá, então peraí, eu vou treinar mais e te chamo de novo. E aí treino. Chamo ela senta com as crianças, eu falo, vê se vocês conseguem descobrir o que eu fiz. Aí ela fala, não consegui perceber não. Eu falo, não, agora tá melhor. E aí eu vou e faço de novo e conto o pedaço da palestra que a mágica vai ser inserida. E eu pergunto para você. Aí eu pergunto para ela, a mágica combinou com a moral da história que eu dei? Aí ela fala, combinou. Beleza. Então, onde eu estou querendo chegar? Não existe fórmula mágica. Tá certo? A fórmula mágica é o poder da atitude. Tá? É atitude. Tá cansado? Vai cansado. Tá com dor? Vai com dor. Tá sobrecarregado? Vai sobrecarregado. Ok? Não tem jeito. Ok? Até a Elis está falando que eu estou mais tranquila. Eu estou tirando o pé por causa de vocês, mas se precisar a gente acelera. Tá? Mas eu não quero estourar vocês. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa saber o nosso limite, respeitar o nosso limite. Mas a gente também tem que conhecer as nossas crenças e vencer as nossas crenças. Porque, às vezes, a gente coloca os limites nas crenças. E aí ela realmente vira um limite. Tá certo? Então, você sempre pode mais. Tá? Você sempre pode mais. Você sempre pode mais. Pense sempre nisso. Você sempre pode mais.
Eu estava esse final de semana, fechei a última palestra semana passada e falei com a Denise, até o final do ano não dou mais palestra. O Roberto me ligou e falou assim, tem uma palestra sábado aqui em São Paulo. Então, aí eu lembro, eu sempre posso mais. Tá? Então, eu aguento mais uma esse ano, não tem problema. Ok? Então, pessoal, eu roubei o tempo da Carol, roubei o tempo dos mini-grupos, porque eu queria massificar isso com vocês. Certo? Semana que vem a gente volta. Semana que vem não tinha mini-grupo, e a gente volta para o mini-grupo semana que vem. Tá certo? E, mais uma vez, eu digo para vocês, é possível. Ok? O meu farol é o Slivnik. Tá? Eu quero vender palestra a 25 mil. Eu quero fazer 3 palestras por mês a 25 mil. É o meu farol. Tá certo? Eu vou buscar. Não sei quanto tempo vai demorar, mas eu vou chegar. Tá certo? O que tiver que fazer, dentro do que é ético e daquilo que é suportável pela minha saúde, eu vou fazer. Eu só não posso quebrar a ética e os meus limites. Mas dentro da minha ética e dos meus limites, eu vou buscar. Tá certo? E cada um de vocês pode. Tá? Cada um de vocês deve. Porque a vida, pessoal, é uma só. Ok? Eu não posso esperar a próxima para eu tentar ser palestrante. Eu não posso tentar esperar a próxima para eu realizar o que eu tenho para realizar. A minha oportunidade de realizar é agora. Então, é a oportunidade que eu tenho. Ok? Bom, acho que eu já falei demais e eu não estava programado para falar, mas eu adorei a fala do Slivnik. Agora, a Carol está com a palavra para conversar com vocês. Eu antes quero só pedir um favor para a Carol. Deixa eu ver aqui se eu tenho o que eu queria mostrar para vocês. Tenho. A Haruê me mandou. Tá? Eu vou mostrar para vocês o planejamento do nosso curso. Medeiros, você pode mandar isso para nós? Não vou mandar ainda, tá? Porque a gente ainda tem alguns ajustes a fazer em relação às atividades, em relação a tudo que vai acontecer, ok? Mas assim que eu tiver ele mais consolidado, eu mando ele para vocês, tá bom? Espera aí que eu estou só abrindo aqui, pessoal. Bom, abriu. Conseguem ver aí? Então, hoje foi o Slivnik, ok? Slivnik. Bom, depois do Slivnik, nós vamos falar semana que vem mais sobre vendas. A gente vai cristalizar mais esse assunto. Aí nós vamos partir mais para a prática com vocês. Depois a gente tem performance, depois a gente tem aula de figurino, depois a gente tem aula de... vamos falar um pouquinho sobre redes sociais. Depois a gente tem aula com o Roberto de conexão. Depois a gente tem 2 aulas de teatro. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá certo? Depois a gente tem 2 aulas de teatro. Então, a ideia é realmente trabalhar a performance de palco. Tá? O segundo módulo, ou seja, depois da parada, é The Power e Superstar. Ou seja, nós temos que trabalhar em vocês o The Power de vocês, o palco com vocês. Tá certo? Então, eu fiz questão de mostrar para que vocês saibam que tudo isso que o Slivnik falou, eu não fiz briefing nenhum com ele sobre o que ele devia falar. O único briefing que eu fiz para ele com ele foi o seguinte: Slivnik, eu quero que você conte para nós, inclusive para mim, como é que você conseguiu vender 100 e tantas palestras. Na minha cabeça era 140 palestras. Ele falou que foi 117, né? Mas eu acho que 140 porque ele não conta, ele só conta as pagas. Mas eu acho que é mais ou menos isso daí, 140 palestras, tá? Falei, olha, eu queria que você contasse para nós. Esse foi o único briefing que eu fiz com o Slivnik, tá? Fora isso daí, não falei mais nada para ele. Nem o que ele devia falar e nem o que ele não devia falar, tá bom? Bom, pessoal, eu queria, antes de passar para a Carol, que eu estou com saudade de vocês, eu estou falando para caramba, eu queria que vocês colocassem para mim com uma palavra aí no nosso chat, o que esse papo com o Slivnik trouxe de conteúdo ou de ganho para cada um de vocês. Uma palavra, certo?
inspiração, direção. Vai lendo aí para mim, por favor, ô Zé Rodrigo. Inspiração, direção, clareza, desafiador, orientação, referências, visão, certeza, disciplina, clareza, energias renovadas, a vida é dura para quem é mole, sucesso, ajudar, explicação de tudo, referências, transformador. Ok. Show de bola. Transformar vidas. Ponto de não retorno energizante. Ok. Bom, pessoal, eu quero mostrar um negócio para vocês que queria fechar com chave de ouro aí no nosso bate-papo de hoje, tá certo? É o seguinte, tudo é possível, desde que você saiba onde você quer chegar. Esse foi o planejamento que eu fiz em 2017 para alvos em 2018. Certo? E eu tenho de 2018 para 2019. Tá? Ó, abri mais um grande cliente. E aí, em 2018, eu abri a Seara. Estou falando de multinacional. Tá? Ser especialista em estrutura do Império. Eu não posso dizer que eu sou especialista, mas assim, eu aprendi muito sobre estrutura do Império. Ok? Ser coordenador do NP 2018, ajudar a implantar o Palco é Seu, que depois virou Master Speaker, tá certo? Ajudar a implantar o NOW Vivencial, esse eu não consegui, eu acabei saindo do funil do NOW, por causa de muitos compromissos, não dava para... Ser especialista do Instituto, hoje eu sou sócio do Instituto, tá certo? Ajudar a padronizar o departamento de cursos do Instituto, a gente está fazendo isso, ok? Aumentar em 50% minha renda como coaching, aumentar em 50% minha renda como palestrante, aumentar o valor da palestra. Ó, isso aí foi feito em 2017 para 2018, tá certo? Hoje eu estou vendendo palestra a 12 mil, ok? E aí vai, aí tem outras coisas que são pessoais, certo? O que eu quero dizer para vocês? Fica mais fácil quando você sabe onde quer chegar. Certo? Se você não sabe onde quer chegar, não acha que a minha trajetória no Instituto foi por acaso, não. Eu planejei tudo. Eu planejei ser coordenador da comunidade, eu planejei ser coordenador do Master Speaker, eu planejei ser especialista em estrutura do Império. Você pode ver que o assunto que eu mais falo é estrutura do Império, não foi acaso. Eu falei, eu vou escolher um e vou estudar esse. Porque quem fala de tudo não fala de nada. Eu preciso ser a bola de segurança do Instituto em um assunto. E aí eu estudei estrutura do Império igual um condenado. Certo? E o que eu quero dizer para vocês? Eu abri um cliente multinacional um ano, abri outro no outro ano, abri outro no outro ano, e todo ano a minha meta é, eu preciso abrir uma multinacional. Tá certo? Então, nada é por acaso. Se não tiver planejamento e se não tiver esforço, não vai. Tá certo? Mais uma vez eu vou falar. Planejamento. Nada cai do céu. Você precisa saber para onde você quer ir para você saber se você está no caminho certo. Eu sempre soube o que eu queria fazer no Instituto. Eu sempre soube o que eu queria fazer nas minhas palestras. Eu sempre soube onde eu queria chegar. Aí fica mais fácil de você caminhar. Tá certo? Dorme com essa pergunta aí. Aonde você quer chegar? Ok? E minha amiga Júlia, que eu tenho conversado com ela sobre outros assuntos, que não vem ao caso aqui, são eventos aí que a gente tem conversado sobre os assuntos, ela sabe que é verdade. Tudo é planejado. Nada é por acaso. Tá certo? Se você me convidar para dar uma palestra gratuita na tua escola, eu vou. Mas saiba que eu vou planejar o que eu vou ganhar com a sua palestra. E eu ensinei isso para a Júlia hoje. Tá certo? Nada é de graça. Ok? Bom, pessoal, falei demais. As férias me deixaram mais falador do que o normal. Tá? Agora eu passo para a nossa coordenadora, a Super Carol Brandão, que vai encerrar
o nosso webinário de hoje. Lembrando, a vida é mole para quem é duro, mas ela fica mole. A vida é dura para quem é mole, mas ela fica mole para quem é duro. Nada cai do céu. Tudo é planejamento e gestão. Planejamento e resiliência, resistência, saber onde você quer chegar. Ok? Você precisa saber onde você quer chegar como palestrante, vai ficar muito mais fácil de você vender. Vamos lá, Carol, senão não paro hoje. Tamo bem. Bom, pessoal, que aula, nossa, que aulas, né? Porque Medeiros deu outra aula para a gente logo em seguida, cheio de motivação, isso é muito bom. Bom, só reforçando... E não foi planejado, tá? Eu estava falando com vocês, abri a mochila e fui pegar o HD externo para pegar aquele planejamento de 2017. Certo? Então, mostrar para vocês que eu faço o que eu acredito. E falo o que eu acredito que funciona. Eu sempre planejo. Essa semana agora, depois do dia 15, termina as mentorias, a gente dá uma parada. Dia 23 de dezembro é o meu dia. Eu não faço nada. Eu planejo o ano de 2020. Todas aquelas metas que vocês viram ali, dentro do Instituto, como palestrante, na vida pessoal, eu planejo tudo que eu quero fazer. Ok? É por isso que é esse líder inspirador. Não é à toa, não. Bom, pessoal, e já planeja as férias aí, hein, Medeiros? Põe nesse pessoal aí as férias de 3 meses. Bom, pessoal, então, só para reforçar os recados, né? Essa semana a gente não vai ter formulário, então vamos aproveitar e reforçar todo o aprendizado aí com Vinic, também fazer o nosso roteiro igual o Medeiros sugeriu, e a gente, semana que vem, vai receber um último formulário, e esse formulário vai ser para entrega em janeiro, que vai ter a ver com esse nosso conteúdo de vendas, tá? Então, o Medeiros optou por já passar esse formulário com as atividades para vocês, para que vocês possam se programar. Então, semana que vem, a gente tem um formulário para daqui a um tempo. Bom, então, agora, né? Pessoal, depois eu vou, na próxima semana, eu vou compartilhar um pouco mais sobre a meditação com vocês. Acho legal vocês saberem o contexto, o Roberto já falou isso no nosso encontro zero, mas a gente está trabalhando os setênios e a ideia é que a gente trabalhe da insignificância ao superstar em cada um deles, tá? Então, por isso que a gente está vai fazer sempre 2 meditações em cada setênio. Agora a gente vai começar o de 7 a 14 anos, ok? Mas eu vou passar mais informações para vocês no próximo. E se vocês quiserem também me enviar no privado perguntas, sugestões, a plataforma pessoal, quem já entrou na plataforma, levanta a mão aí para mim, por favor. Cara, tá legal. Quem tá achando massa demais essa plataforma em comparação? Olha, a gente também vai ficar super feliz de receber. Sensacional, né, Stanley? Extraordinário, extraordinário. Eu sonhava com ela. Que maravilha. Sensacional. Carol? Oi, Elis. Eu vi que algumas pessoas pediram, coloca o formulário aqui na descrição e tal. Ok. Mas a gente já usou a plataforma no UP. E a maioria das coisas que acontecem hoje na internet são em plataforma. Então, a gente tem que acostumar a usar a plataforma. Tem que quebrar essa resistência de querer o link ali prontinho. Tem que ir lá na plataforma, navegar e descobrir as coisas. Além de estar criando novas sinapses, aprendendo novas coisas, quebrando paradigmas e padrões, lá tem informações que não tem, a meditação mesmo está lá, tem várias coisas que não estão disponíveis, além de não ficar tendo que procurar. Mas, enfim, a gente vai acostumando. Mas entrem, quem não entrou, entra, porque realmente está muito legal. Então, agora, com exceção da Karen, que parece que está dirigindo, então, a Karen, por favor, não feche seus olhos, tá? Mas, com exceção dela, que eu vi aqui na tela, quero sugerir que vocês, de novo, possível desligar, né, se afastar um pouco do celular e quem quiser diminuir as luzes, assim como o Renato fez aí, para ficar mais tranquilo e se dedicar a esse trabalho. Então, 2 minutos para que todo mundo possa se sentar de uma maneira mais confortável possível, que é confortável para você.
E respira. Coloca em contato agora, fecha seus olhos e começa a colocar em contato com a sua respiração, se colocar em contato com a sua respiração. Respira, sente o ar entrando e saindo. Entra em contato com você, conecta com o momento presente, conecta com você. Isso. Respira, inala, exala. Calmamente. Tenta acompanhar o ar. E agora, quero te convidar a olhar para o seu lado direito, em cima. Você é um grande influenciador. Você está recebendo um prêmio nesse momento. Você está num palco, sendo reconhecido por uma pessoa que muda a vida das outras pessoas. Você está recebendo um grande prêmio. Um prêmio que você sempre sonhou. Você vê na plateia, na fila da frente, as pessoas que você ama, e elas estão orgulhosas de você, sua família, seus amigos. Você vê nos olhos deles o orgulho ao te verem nesse palco ganhando esse prêmio. Você pode sentir o seu coração batendo. Você pode sentir a energia que as pessoas te enviam e que você envia para elas. Você está nesse momento com esse troféu na mão. E por um segundo, você fecha os seus olhos e você vê toda a trajetória que você percorreu para conseguir chegar a este prêmio. Vê todos os palcos que você subiu, todas as noites que você dedicou estudando, se preparando, todos os cursos que você fez, todos os treinamentos que você teve. Você se vê dando entrevistas, você se vê treinando, você se vê em palcos, você se vê se preparando. E quando você abre os olhos e vê que as pessoas estão te aplaudindo de pé, você consegue sentir uma lágrima de emoção. Você está totalmente feliz, realizado. Mas nem sempre isso aconteceu. Agora eu quero que você volte a olhar, você olhe, por favor, para o lado esquerdo embaixo. Olhe para o seu lado esquerdo embaixo. E quero que você mergulhe na sua pré-adolescência de 7 a 14 anos. Quero que você lembre de uma pessoa que conviveu com você nesse período, que não apostou em você, que não acreditou em você, que não te valorizou. Lembra dessa pessoa que não acreditava no seu potencial, que não te valorizava, que não apoiava. Você já identificou essa pessoa? Consegue vê-la na sua frente? Lembra do que ela falava com você, dela te desmerecendo? E do que você sentia quando ouvia ela falando? Veja a cena dessa pessoa falando com você. Veja as expressões do rosto dela, o tom de voz que ela falava ou o que ela não falava, só as expressões do rosto. E sinta tudo como se você fosse essa criança, esse adolescente de 0 a 7 anos. Agora eu quero que você sinta que você é esse adolescente nesse momento. E você vai falar com essa pessoa que está na sua frente. O que você sentiu quando ela falou que não te valorizava, que você não era capaz? O que você sentiu quando ela te falava? O quanto doeu escutá-la? O quanto isso interferiu em você? Fala falando. Fala para ela escutar, fala para você escutar. Fale da sua dor, da sua tristeza, da sua decepção. Fala como foi difícil para você. Mas fala. A
Aproveita esse momento e tira isso dentro de você. Tira isso dentro da sua mente, de dentro do seu coração. Agora, volte a ser o adulto que você é hoje. E como adulto responsável e consciente que você é hoje, fala para essa pessoa que ela não foi legal com você. Que não foi bacana ela não ter apostado em você. Fala que não foi legal tudo que ela fez com você naquele tempo. Tudo que ela falou, a forma como ela te tratou. Diz para ela que você era apenas uma criança, um jovem. E quanto doeu tudo isso que ela falou com você. Agora, perceba como ela se sente ouvindo tudo que você está falando. Veja a expressão do rosto dela ao escutar você dizendo tanto que ela te machucou. E depois de tudo que você disse para ela, depois de ouvir tudo que você disse para ela, vê se ela está te falando algo, se ela está te pedindo perdão ou não, se ela te entende, se ela está magoada, chateada, surpresa. E veja como ela está se sentindo. Respira mais uma vez, com consciência. E agora eu quero que você volte, ainda olhando para o seu lado esquerdo embaixo, a ver a sua criança ou seu pré-adolescente, você, nessa época da sua vida de 0 a 7 anos. E eu quero que você se veja como você era amada. Quero que você veja que você está protegida, você está sendo amada, que você se sente importante. Dê toda a proteção para essa criança. Diga para ela que ela está protegida. Dê proteção, muita proteção para ela. Abrace essa criança, esse pré-adolescente. Faça com que ele sinta protegido. Nesse momento que você sente, vê a sua criança protegida, eu quero que você veja agora, por favor, o adolescente, o pré-adolescente ou a criança de 7 a 14 anos, que esta pessoa que não te apoiou foi. Então agora você vai ver na sua frente a pessoa que não te apoiou quando ela tinha de 7 a 14 anos, desculpa, de 7 a 14 anos. Veja ela nesse período e veja o que ela viveu. E veja que ela também não foi valorizada por alguém, veja que ela também foi desqualificada, veja que ela também não era importante, veja que ela também se sentia desvalorizada. E você agora que está estando na frente dela, diga para ela que agora você entende por que ela te desqualificou também. Você, como um pré-adolescente de 7 a 14 anos, na frente da pessoa que te desvalorizou, também como uma criança ou um pré-adolescente de 7 a 14 anos, você vai dizer para ele: agora eu sei por que você me desqualificava. Agora eu entendo que você também foi desqualificado. Agora eu sei onde você aprendeu. Eu posso te compreender. E diga para ela, para ele, que você o perdoa. Que você também o perdoa. Por ele ter te desqualificado quando você tinha de 7 a 14 anos. Que você o entende. Respira. E agora volta para o lado direito, lá em cima. Olha para o seu lado direito, em cima. E se veja novamente como um superstar. Sorria, vendo que você está, dessa vez, novamente, em um grande palco. E que esse palco é um palco que você sempre desejou estar. Você está prestes de ser chamado para entrar, você está
já com o microfone, já pronto ali, pensando, eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda, se energizando, porque a qualquer momento já estão falando o seu currículo, já estão te anunciando, e você está prestes a entrar nesse palco. É um palco que você sempre quis, um palco de um evento mundial. Não só todas as pessoas que estão ali vão te ver, como várias outras pessoas vão ver essa palestra que vai ficar gravada. Você sente, nesse momento você está dando uma corridinha ali atrás, enquanto estão falando de você. E agora você entrou nesse palco. Você ouve os aplausos, as pessoas ficaram de pé para te receber. Você sente uma emoção que você nunca sentiu antes. Você consegue ouvir as pessoas comentando o seu nome. Você consegue sentir o seu coração. Você consegue sentir a emoção. Você está muito, muito feliz. Porque você sabe que você vai começar agora a palestra da sua vida. Você vai contar como você chegou naquele palco. Essa vai ser a palestra dessa noite. Você não vai falar do seu método, você não vai falar do seu engajamento, você não vai falar da sua metodologia. Você vai falar sobre a sua vida, sobre como você chegou aí. E você está completamente feliz e realizado. Se veja agora, no término dessa palestra, as pessoas te aplaudindo e você está com a mão no seu coração, ou um gesto como para você significativo. E você deixa entrar esses aplausos. Você deixa entrar. Porque você sabe que a história que você acabou de compartilhar vai mudar a vida dessas pessoas. De alguma maneira, essa história toda que você compartilhou vai mudar a vida dessas pessoas. E agora eu quero que você abra os olhos. Respira, volta para o momento agora, com um sorriso no rosto, e você vai pegar o seu caderno e vai se dedicar a escrever as suas percepções da vivência de hoje. Escreva como você se sente, como você se sentiu. E deixa-se se expressar através das suas palavras. Sem pressa, colocando no papel todas as suas emoções em relação ao que você sentiu ao se ver mais uma vez realizando o seu sonho de ser superstar. Muito bem. Não há pressa em se expressar. Mas às vezes uma palavra, uma frase. Sugiro que coloquem a data, para que em igual um outro momento em que você queira recordar, você possa ter uma data aí registrada. Como nós compartilhamos, o Flávio está colocando para a gente aí na plataforma as vivências também, as meditações, além de todo o conteúdo, então aproveitem. E se fizer sentido para vocês, gente, façam essa parte do Superstar mais vezes. Inclua isso aí nas suas meditações, quando você estiver no trânsito sem dirigir. Quando você puder, continue visualizando. Se é o seu livro, se é um grande evento, se é um grande prêmio, mas continue alimentando aí sua parte superstar. Tá bom? Uma boa noite para todos vocês. Muito, muito obrigada mais uma vez por essa jornada. A gente se vê terça-feira e continuamos aí em comunicação no grupo, tá? Quem tiver motivado, quiser mandar para a gente aí o que achou, o que tem achado, se tem alguma dúvida também, estamos à disposição, tá?
Beijo enorme cada um. Eu adoro essa parte, gente. Tira os microfones aí, galera. Pessoal! Isso! Essa é a melhor parte! Tchau, boa noite. Boa noite.